identificar outros casos de uso indevido da Lei Maria da Penha, de registros que são feitos sem base para tentar extorquir, para conseguir algum tipo de benefício financeiro em especial, ou então para se vingar. Oi, meu nome é Violana Salatino, sou psicóloga humanista e trabalho na área de psicologia clínica e organizacional há cerca de 15 anos. Hoje, aqui no canal, uma convidada muito especial. Nós vamos conversar com a advogada Juliane Iscariotti. Ela também é professora universitária, uma pessoa que tem muitos anos de experiência. Eu vou deixar ela mesma contar para você, se apresentar. E a gente vai conversar então sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. Olá, tudo bem, Lana? Como tu comentaste, eu sou advogada desde 2010, então atuo na área criminal. Também sou professora universitária desde 2013, ministrando principalmente disciplinas ligadas ao direito penal, e fui conciliadora criminal em Caxias do Sul durante em torno de 7 anos. Então, pouca experiência, né? Apesar da carinha, uma experiência aí de mais de uma década trabalhando especificamente no direito penal, e sempre estudei teoria da pena, né? Então, dentro do direito penal, o assunto que mais me interessa é teoria da pena. Que ótimo, Julie. Bom, eu vou ficar chamando ela de Julie, ela vai me chamar de Lana, porque a gente se conhece há algum tempo, né? E a competência da Julie é muito exemplar, né? Eu acredito que ela tem muito para contribuir com a gente hoje aqui, né? Falando exatamente sobre essas questões que a gente traz para o canal, sobre a questão, infelizmente, da violência contra a mulher, a violência de gênero, né? Para a gente entender um pouquinho os dois lados dessa moeda, né? Quando a lei é aplicada devidamente e quando as pessoas, não sei qual é o termo, depois a Júlia conta para nós, né? Quando as pessoas elas usam a lei, né? Tentam usar a lei para fazer coisas que não são muito legais. Então a gente vai conversar sobre isso. E em primeiro lugar, então, eu acho que é importante a gente entender o que é um crime, né? Relacionado a gênero, porque todo mundo fala e sempre, quando a gente tem uma questão de homem e mulher, né, se entende que é um crime de gênero, uma violência de gênero, né? Então, Julie, o que tu diz para nós? Qual é a diferenciação, assim, como a gente realmente pode entender uma agressão ou qualquer, né, situação voltada aí à mulher, ao gênero, né? Como vocês caracterizam isso? Muita gente imagina que quando a gente fala em aplicação da Lei Maria da Penha, que é um assunto popular, é um assunto já cotidiano, nós estamos falando simplesmente de um caso que a vítima é mulher. Então bastaria a vítima ser mulher para ser violência de gênero. E na verdade não é isso. Quando nós falamos em violência de gênero contra a mulher, é aquela mulher que está sofrendo uma violência, e aí, seja uma violência física, seja psicológica, moral, sexual ou patrimonial, mas ela está sofrendo essa violência por ser mulher. Se fosse um homem, nas mesmas circunstâncias, não sofreria aquela violência. Eu gosto de um exemplo que é pensando em irmãos gêmeos, um menino e uma menina. Certo. Pensem em gêmeos aí com 17 anos que decidem ir para uma festa. Certo. E não pedem autorização para os pais. Vão para a festa, voltam para casa lá por 5 e pouco da manhã e tá o pai no sofá esperando os dois. Furioso. O menino passa, ele ainda dá boa noite pro menino, e quando a menina vai passar, ele diz: "Peraí, filha minha não faz essas coisas." E aí agride a menina. Nessa situação, a gente consegue perceber que nós temos um menino e uma menina nas mesmas condições, mas só a menina sofre violência. Então isso é violência de gênero, quando nós temos a mulher sendo violentada por ser mulher. E aí não interessa quem é o agressor, se é homem ou se é mulher, e interessa que ela está sofrendo uma situação de violência por ser mulher. A Lei Maria da Penha fala nessa violência acontecendo tanto no âmbito familiar, então em pessoas que têm uma relação de parentesco, quanto numa relação íntima de afeto, que são aquelas pessoas que têm vínculo amoroso,
Então, a gente pode pensar, inclusive, daí vem a terceira opção, naquelas pessoas que moram juntas. Eu posso ter uma república, e aí essas pessoas que moram juntos, se alguém for agredido por ser mulher, a gente também aplica a Lei Maria da Penha. Essa lei, ela veio justamente por reconhecer que o Brasil tem um problema cultural em relação à violência contra a mulher. Ela veio com uma espécie de condenação internacional, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, analisando o caso Maria da Penha e a falta de resposta por parte do governo brasileiro, recomendou que se criasse uma lei protegendo as mulheres da violência de gênero que acontecia aqui no Brasil. Então ela veio com uma espécie de condenação internacional. Isso. A lei veio em 2006, né? E desde então a gente fala muito sobre esse assunto. Sim, a gente gravou um videozinho aqui no canal também sobre a Maria da Penha, como uma mulher inspiradora, inclusive por ter conseguido, né, depois de uma luta aí de 19 anos, que essa lei acontecesse, né, para todas nós. Então, é importante demais a gente entender, né, que ela surgiu justamente dessa, não sei se a gente pode falar impunidade, né, mas nessa falta de proteção que a mulher tinha de seus direitos de mulher e infelizmente numa cultura bastante patriarcal que a gente tem aqui, a gente tem visto isso, né, que tem uma cultura machista junto e que a mulher sofre algumas coisas. O teu exemplo é maravilhoso, eu disse que ela era boa, né? Teu exemplo é maravilhoso, nunca tinha me ocorrido pensar assim, né, mas sim, o que se cobra de uma mulher é diferente na sociedade, né, do que o que se cobra de um homem. E 2 pesos, né? E uma medida, 2 pesos, porque daí quebra essa regrinha. Quando o menino poderia ter ido pra festa, não tem problema, mas por ser menina, não. Por quê? Porque ela não sabe se cuidar? Porque ela pode ser vítima de um abuso, de um estupro, né? Estava com o irmão ainda, inclusive, né? Então, por que a gente tem isso hoje na nossa sociedade que revolta tanto, né? E que as mulheres estão gritando, pelo menos o canal também é para isso, né? Pra gente pedir ajuda aos 4 ventos para que essas coisas não aconteçam, para poder conscientizar, né, as pessoas. E muita gente acha que esse discurso, falar em Lei Maria da Penha, em uma legislação protetiva em relação à mulher vítima de violência de gênero, que isso quebraria aquela ideia de igualdade, que isso é absurdo, isso é desnecessário, mas a gente sabe que não, né? Tem muita coisa que às vezes a gente nem percebe, a gente nem se liga que é uma discriminação. Então a lei é muito necessária. Nós tivemos na mesma semana aqui no Brasil uma situação de um advogado que foi com o filho para uma sessão, né, para uma audiência, e elogiaram ele por ter ido com o filho. Nossa, o pai está cuidando da criança. E uma mulher foi com a filha começou a chorar no meio da sessão e reclamaram, porque o que é isso? Está atrapalhando a sessão. Então, a gente vê, a partir de exemplos, que a gente tem um tratamento diferenciado entre homens e mulheres. E muitas vezes, quando a gente fala em violência especificamente, a mulher nem se dá por conta que ela está sendo vítima de uma violência psicológica, por exemplo, que o fato do marido não permitir que ela trabalhe porque ela teve filhos é sim um tipo de violência. Então, a Lei Maria da Penha em si, ela é muito importante. Ela dá um peso especial para aquilo que a vítima fala. Então, nesse sentido, a lei é importante sim, mas aí o objetivo aqui é fazer o contraponto, falar do outro lado também, falar dos usos indevidos da lei, porque infelizmente a gente tem os dois lados, né? Tem, porque quando a gente fala de humanos, né, sejam eles homens ou mulheres, a gente fala de pessoas que também têm patologias, transtornos psiquiátricos, enfim, né? E tanto homens quanto mulheres vão fazer coisas, às vezes, que não são muito bacanas, né? Então, quando tu fala do uso indevido da lei, né? Eu acho que a Julie, ela tem muitos exemplos, ela pode trazer um exemplo para nós, né? Mas, assim, às vezes as mulheres também se dizem vítimas, né? De uma situação que, por vezes, não são vítimas. O exemplo que eu trago, que para mim foi um dos exemplos assim mais emblemáticos de processos mais complicados, assim, mais delicados que eu já atuei na vida,
foi um processo de uma acusação de estupro de vulnerável, ou seja, o pai estava sendo acusado de ter estuprado a própria filha. E a partir de um registro que foi feito pela companheira dele, que era a mãe da criança, ele foi obrigado a sair de casa. A casa era uma casa dele, né? A família morava lá. Certo. Mas como foi feito esse registro dando conta que ele teria abusado da filha, o juiz determinou que esse sujeito se afastasse da filha e da companheira e, portanto, teria que sair da própria casa. Sim, até para proteger Para proteger a criança, né? Só que aí, desde o início, o registro foi estranho, porque a mulher foi até a casa do vizinho, eles moravam numa cidade pequena do interior, foi até a casa do vizinho, relatou que a menina teria sido vítima de abuso por parte do pai, foram até a delegacia, registraram a ocorrência e, na sequência, diz o vizinho que achou estranho porque elas foram tomar sorvete. O que não seria um comportamento esperado de alguém que foi vítima de abuso sexual. Bom, a partir disso, o sujeito então teve que arrumar um outro endereço, um outro local para morar por uns dias. Enquanto isso, a mulher fez a limpa na casa, tirou todos os móveis e foi para outra cidade. Ele pôde então voltar para a casa dele e aí começou a grande briga dele para mostrar que aquele fato não teria acontecido. Ele perdeu a guarda da filha, então ele não podia sequer ver a filha, não tinha nem direito à visita, porque tinha uma acusação extremamente grave, que era uma acusação de abuso sexual. Quando essa mulher veio com a filha para outra cidade, nessa outra cidade, a menina na escola, depois de um tempo, comentou que a mãe maltratava ela, que a mãe sequer dava alimento para ela, e a mãe acabou perdendo a guarda também. E essa menina foi para um abrigo. Ela ficou no abrigo um pouco mais de um ano. E nesse meio tempo, a gente tentando fazer o processo por estupro de vulnerável andar mais rápido para comprovar que ele não tinha cometido aquele fato. Para encurtar a história. Na audiência de instrução, a menina acabou falando para a psicóloga que ela mentiu porque a mãe ameaçou agredir ela e agredir de uma forma super intensa, de uma forma que ela nunca tinha apanhado até então. E aí, por causa dessa ameaça da mãe, a menina acabou mentindo, prejudicando o pai, então tem toda a questão psicológica que ela não conseguia lidar bem com esse fato de, ao mesmo tempo que ela cedeu à ameaça da mãe, ela estava prejudicando o pai. E por causa disso, a menina acabou ficando no abrigo em torno de 2 anos, aí ficou 1 ano e tanto, né, afastada do pai, quase 2 anos, para depois a gente conseguir comprovar que esse pai, então, não teria cometido o estupro de vulnerável, que a acusação foi falsa, baseado num registro policial falso, e ele conseguiu, além da absolvição, além de encerrar aquela questão criminal, conseguiu recuperar a guarda da filha. Uma situação bem delicada que demonstra que sim, infelizmente, nós temos usos indevidos da Lei Maria da Penha. O que nos revolta a todas as mulheres, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que a lei está aí para nos proteger de várias coisas, quando uma mulher vai lá e usa mal, né? Tentando manipular uma situação a seu favor, e inclusive eu penso, né, Julie, no emocional, que é a minha área, né? Eu penso, qual o prejuízo para essa filha, né? Que ficou afastada da mãe e do pai daí, né? A mãe ameaça, ela tem que mentir contra esse pai. Imagina a culpa que ela sente, né? Em estar mentindo sobre o próprio pai. E aí depois a mãe, com maus tratos, perde a filha e ela acaba num lugar, né? Que não é o seu lar, numa instituição que a gente sabe que eles cuidam bem, enfim, mas não é um lar. E aí a gente vê que houve todo um prejuízo para essa menina também, né? Que tem que ser depois trabalhado emocionalmente. E nos revolta muito, claro, que uma mulher, uma mãe dessas, que inclusive pede algo desse gênero, né, para a própria filha, é uma pessoa com um transtorno mental, com uma estrutura psicológica bem complicada, né? Embora eu nem conheça ela, não posso dar um diagnóstico, mas dentro desse exemplo fica evidente. E aí a gente vai ter essas coisas, né, gente, com um uso muito indevido, eu diria, né, da lei, e que revolta todas nós, porque a lei está aí para nos proteger.
né? E não para daqui a pouco, não vamos mais utilizar essa lei porque ela prejudica, porque as pessoas usam mal. Né? Esse é um caso. Eu poderia citar outros casos de uso indevido da Lei Maria da Penha, de registros que são feitos sem base para tentar extorquir, para conseguir algum tipo de benefício financeiro em especial, ou então para se vingar, porque tivemos um término de relacionamento e tal, e como meio de vingança... A pessoa não superou. Isso, a pessoa acaba usando do mecanismo protetivo, que é a Lei Maria da Penha, para se beneficiar. Então, tem uso indevido? Sim, temos uso indevido, mas temos também os usos devidos e necessários. Sim. Que aí, eu acho que a gente pode deixar isso para depois do nosso café, né? Isso, acredito que sim. Então, a gente falou, né, do uso indevido da lei e fica claro o quanto isso é nocivo, né, para todo mundo. E eu queria te perguntar, então, vamos falar um pouquinho sobre o uso devido dessa lei que eu considero maravilhosa. Que tu poderia, assim, contribuir? Tem alguma coisa que tu aconselha nesse sentido? Como tu vê a Lei Maria da Penha, enfim? Como eu disse na primeira parte da nossa conversa, a Lei Maria da Penha, ela veio com um objetivo muito nobre, que é reconhecer que nós temos um problema social vinculado à violência de gênero contra a mulher e que isso precisa ser debatido. Isso precisa ser primeiro reconhecido pela população como realmente um problema sério, para que a gente possa superar essa questão. Então, sim, nós temos uma série de questões positivas de uso devido da lei, e o que me chama a atenção é que normalmente as mulheres têm vergonha de admitir que foram vítimas de violência doméstica. E por isso mesmo elas não denunciam, né? Muitas vezes não. não. Buscar esse direito de proteção, né? A gente tem vários casos de mulheres que até denunciam, fazem registro, mas logo na sequência se arrependem. E aí tentam ir na delegacia para retirar a queixa, como elas dizem, né? Não é o termo técnico, mas é o que popularmente se diz. Eu quero retirar. Por quê? Às vezes por pressão da família, por pressão social, até por pensar, poxa, o cara é pai dos meus filhos, ele vai responder um processo criminal, eu sou culpada por isso. E não é isso, né? Na verdade, a culpa não é da mulher. Eu até ouvi um exemplo desses em sala de aula, né? Porque eu tenho uma disciplina que é psicologia jurídica. E a gente ouve dos alunos, né? Essa fala de que... a família, a mãe do homem que foi acusado, pede para a mulher que ela retire, né, a queixa, porque senão o filho dela vai ser preso, não sei o quê, né? E aí as mulheres vão lá e fazem isso, né? O interessante da lei é que a Lei Maria da Penha se preocupa inclusive com isso. A gente tem ações penais que realmente a vítima pode desistir da ação, ela tem essa opção, mas nos casos envolvendo violência de gênero contra a mulher, essa desistência precisa ser feita numa audiência judicial. Então eu não tenho como ir na delegacia e já arquivar isso. Vai ter pelo menos uma audiência para que essa mulher seja ouvida e que ela possa dizer o porquê que ela está desistindo. Se é por uma pressão social, se é daqui a pouco até por uma ameaça. Feita pelo próprio agressor. Eu ia te perguntar isso. Então tem uma preocupação da lei também em relação a isso. Porque se ele realmente é um cara violento e fez alguma coisa séria, ele pode ameaçar, né? Olha, eu vou ser preso, sei lá, mas tu vai pagar de alguma forma, né? Eu acredito que também isso aconteça muito. Sim. E socialmente a gente tem essa pressão que acaba culpabilizando a própria mulher porque ela não viu antes. Como é que ela não percebeu que o cara era agressivo? Como assim? Então, essa questão da aplicação da lei, ao meu ver, nós temos mais pontos positivos do que negativos. A gente falou na primeira parte que sim, tem uso indevido, mas nos casos que eu atuei, o uso indevido foi exceção, não foi a regra. Certo. De regra, nós temos casos, inclusive sérios, que sim, se faz o registro, mas muitas vezes, lá pelas tantas, a mulher desiste por algum motivo. E a gente tem, por isso que a gente falou, né, dos dois lados da moeda.
tem consequências para todo mundo quando as coisas não correm como tem que ser, né? E eu entendo que, como tu comentou, né, a questão da pessoa denunciar e depois retirar, ou a questão da pessoa não ir fazer um registro e buscar ajuda, muitas vezes por vergonha, por exposição, porque na Maria da Penha vai ser uma mulher que foi agredida, que passou por uma situação de um estupro, de um abuso sexual, e que, obviamente, para não se expor socialmente, dependendo também do cargo que essa pessoa ocupa, do quanto ela é conhecida na sociedade, porque acontece em todos os níveis sociais, né? E até a questão da revitimização, né? Porque, pensa assim, fui vítima de um abuso sexual. Eu vou ter que contar aquilo várias vezes, eu vou ter que contar aquilo na delegacia, eu vou ter que repetir judicialmente. Então, para uma sala, né, com um monte de gente, juiz e um monte de gente, falar sobre isso, né? Então, acho que as pessoas, elas realmente... Às vezes a gente tem situações muito íntimas sendo tratadas em processos criminais. Sim. E aí a própria mulher às vezes registra, mas depois fica pensando em toda essa questão e acaba voltando atrás. Eu lembro de um incidente que envolveu uma senhora que ela já tinha mais idade e namorava com um sujeito bem mais jovem do que ela. E aí eles estavam na casa dela jantando, ela foi pro banheiro e ele acabou pegando o celular dela e viu que ela estava mantendo contato com outro sujeito. Certo. E aí temos versões diferentes, né? Ela, quando foi registrar a ocorrência, disse que ele ficou com ciúmes e ele partiu pra cima dela, agrediu ela e ela tava muito, mas muito machucada. Ela levou muito soco na cara e tal. E, registrou a ocorrência. No dia da audiência, ela disse que não, que eles tinham bebido bastante e que ela tropeçou e caiu na mesa de centro e acabou se machucando por causa dessa queda. Felizmente, o pessoal da delegacia tirou foto quando ela foi registrar a ocorrência. Ela não fez corpo de delito depois. Ela não foi pro IML como ela deveria ter feito. Por quê? Porque provavelmente logo depois ela se arrependeu. Nesse caso, em virtude da gente ter as fotos, mesmo depois ela judicialmente falando, não, eu caí, né, eu me bati lá na mesa, as lesões não eram compatíveis com uma queda. E aí a gente teve uma condenação nesse caso. Então, eu cito esse exemplo. Eu, né, da minha parte aqui. Mas tu vê que até nesse caso, a gente tem uma mulher que voltou atrás. Tendo sido agredida fisicamente dessa forma, né, de uma forma bem intensa, e ainda assim voltou atrás. Mas talvez a gente volte naquela situação de que a pessoa volta atrás porque talvez esteja sendo ameaçada. E aí também tem todos os quesitos do emocional, né? Do medo de ficar sozinha, talvez esse homem suprir algumas carências afetivas, né? E aí a pessoa acaba fazendo esse tipo de besteira, né? Tanto que a gente vê muitos feminicídios que foram vai e volta de relacionamento e que a pessoa não conseguiu sair disso, né? Não sei, eu entendo que a denúncia não é importante e uma vez que tu denuncie, tem que levar até o final, né? Porque se houve a denúncia, é porque algo aconteceu, a menos que seja o uso indevido da lei, né? A gente vê, assim, muitos casos de violência física que, em virtude da lei, exigir nesses casos que a ação vá até o final. Então, nos casos que teve agressão física, a mulher não pode retirar, como popularmente a gente fala. Vai seguir até o final. E isso é importante justamente porque a gente sabe que tem muitas mulheres que gostariam de voltar atrás, que acabam se arrependendo por uma pressão social. E aí vem uma das grandes irritações, eu diria, do senso comum em relação à vítima de violência doméstica, que é aquela pessoa que num dia vai lá na delegacia, diz que quer processar o agressor, diz que quer se divorciar às vezes e tal, e no dia seguinte volta com esse agressor e já diz que quer parar tudo, que na verdade foi pressão do policial para ela registrar e tal. E a gente tem que entender que isso é um problema social. Isso acontece por causa da questão social, da pressão que a gente tem. E o que os órgãos de segurança, o que o judiciário pode fazer? Pode entender isso e tratar essa vítima de uma forma mais acolhedora.
Deixar claro para ela que mesmo que ela não queira seguir naquele processo, ela vai ser ouvida. Sim. E se ela precisar do judiciário, né, da estrutura estatal, a estrutura está aí à disposição dela. Perfeito. Bom, eu amei essa conversa, esse nosso bate-papo. Acho que a gente poderia falar o dia inteiro sobre isso. Eu tenho muitas curiosidades e a Júlia tem muita experiência, então, né, agrega muito aqui para o canal. Isso que tu traz agora no final, realmente, Júlia, é uma necessidade também de conscientização das pessoas, e esse canal ele tem esse objetivo, né, que as pessoas saibam se defender, que elas percebam quando estão numa relação abusiva e pulem fora disso antes de chegar nesse ponto da violência física, né, para não ir até esse ponto, né, ou pontos piores de chegar num feminicídio, alguma coisa assim. Mas a gente precisa se defender, a gente precisa denunciar, a gente precisa usar as coisas corretamente, e a gente sabe que tem gente que é gente problema, digamos assim, que não vai correr tudo certinho, mas que quem está aí realmente sendo vítima, sofrendo, é importante dizer essa questão que tu traz aí da ameaça, né? Porque aí, assim, mesmo que a pessoa esteja ameaçando, aí vai ter mais um momento de escuta lá na justiça, onde ela vai ter que dizer, né, olha, tu vai ter que mostrar ali, né, se realmente é isso ou está sendo ameaçada. É uma oportunidade de dizer, olha, fiz isso porque estou sendo ameaçada, me ajudem agora, né? Então, a lei está aí para ser respeitada, né, seguida, e eu espero que pouca gente precise utilizar, que a gente possa assim se conscientizar, que os homens possam melhorar o seu comportamento em relação às mulheres e que as mulheres possam também serem saudáveis nesses relacionamentos, né? Então, eu te agradeço imensamente e eu gostaria de poder falar contigo 3 dias seguidos, assim. Lana, eu que agradeço o convite e penso que falar sobre a Lei Maria da Penha é algo necessário. A gente tem, sim, registros indevidos, usos indevidos da lei, mas eles são exceção e quando isso acontece, tem comprovação, a mulher vai responder criminalmente por isso, então não é que não dê nada, vai dar sim. E para quem precisa fazer uso devido, saiba que a gente tem toda uma estrutura aí policial, do judiciário, para dar amparo para a mulher que precisa fazer uso da lei. Então, obrigado, tema super necessário, assunto super importante e espero que a gente possa conversar em outro momento sobre outros assuntos. Obrigada. Isso aí, eu também. Muito obrigada.